Certa feita, diz uma história que um menino quis desafiar um sábio que passava pela sua aldeia. Com um passarinho preso nas suas mãos, aproximou-se dele e perguntou: tem um pássaro entre as mãos, o senhor sabe se ele está vivo ou está morto? Obviamente a pergunta era maldosa, pois se o sábio respondesse que o pássaro estava vivo, o menino pretendia esmagá-lo. Se respondesse que morto, abriria as suas mãos e deixava voar. Contudo, a esperteza do menino sequer desconfiou da extensão dos horizontes da sabedoria, ficando perplexo ante a resposta do venerável homem. Isso depende apenas de você, meu filho. Na vida, nem sempre é possível escolher as situações pelas quais passamos. O contingente é uma constante, e uma constante inevitável. Entretanto, sempre é possível escolher o modo e como viveremos essas situações. É aí que reside a nossa liberdade, a única coisa que podemos verdadeiramente exercer. Fazer a paz ou fazer a guerra no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, com o nosso vizinho, com o colega de trabalho ou estudos, com o nosso próximo na rua, no ônibus ou numa reunião de amigos, depende da nossa escolha. É como se a própria sabedoria encarnada na vida estivesse nos dizendo a todo instante: isso depende apenas de você, meu filho. Nessa noite nós vamos estudar um pouquinho Provérbios 3 e vamos aprender conselhos de um rei sábio. Estudei muito esse capítulo, irmãos, e eu cheguei a uma conclusão: se todos nós vivêssemos os conselhos que Salomão dá aqui em Provérbios 3, certamente as coisas seriam diferentes na terra. Porque tudo que ele coloca aqui é para o nosso bem, é para a nossa segurança, é para a nossa boa comunhão com Deus, para termos uma vida longa, para termos saúde. Então, são vários conselhos, mas nós vamos procurar dividir em 3 conselhos maiores, depois nós vamos estudando os demais. De maneira que não vamos ler a Bíblia toda agora, porque nós vamos passar por esses conselhos e vocês vão poder acompanhar comigo. Nós sabemos, irmãos, que Salomão, a história diz que ele foi um rei muito sábio, né? O mais sábio que houve, e ele começou o reinado dele fazendo uma oração. Nós conhecemos bem essa oração, que está lá em 1 Reis 3:9, que ele orou a Deus falando assim: dai, pois, ao vosso servo, Senhor, né, um coração sábio, capaz de julgar o nosso povo e discernir entre o bem e o mal, pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? Salomão se achava incapaz, e ele ora a Deus, fala: Senhor, me ajuda, me dá um coração sábio. E a resposta de Deus, muito interessante, né? Deus diz assim: vou satisfazer o teu desejo, dou-te um coração tão sábio e inteligente. E aí os estudiosos até dizem que sabedoria é uma coisa, inteligência é outra, mas tudo bem, Salomão conseguiu as duas coisas. Como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Dou-te além disto o que não pediste, riqueza e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. Coração sábio, entendimento, discernimento, é aquilo que certamente nessa noite nós vamos buscar da palavra do Senhor. O primeiro conselho, talvez um dos mais importantes que Salomão está dando a nós, irmãos, ele usa logo no verso 1, né? Filho meu, guarda no teu coração os meus mandamentos. Vamos falar junto? Guarde os meus... não, assim não dá, vamos de novo. Guarde no meu coração os teus mandamentos, os meus mandamentos. É o que está lá, verso 1, verso 2, diz lá: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, eles lhe darão prosperidade e paz.
Irmãos, aqui a gente já está feliz, né? O que a gente mais quer na vida senão uma vida longa, saúde, paz? Toda vez que vira o ano, a gente vai desejar para a pessoa um novo ano, e fala, olha, muita paz, muita alegria, saúde. A pessoa faz o aniversário, você já fala assim, ó, muitos anos de vida. Depende da idade para falar muitos anos de vida, né, irmãos? Quando tem 20 anos, é muitos anos de vida, mas chega uma hora que é alguns anos de vida. Ou quantos anos de vida Deus te conceder e tal. Mas, irmãos, guardar um mandamento é assim, entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, pôr no coração e praticar. Veja que muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas já estudaram muito a Bíblia. Então, tem na mente os mandamentos. Se eu fizer um questionamento aqui, fale o mandamento lá dos 10, certamente todo mundo vai saber. Saber os mandamentos é fácil, mas quando fala guardar no coração, a proposta é praticar. Pôr em prática, fazer disso uma verdade na sua vida. E aí sim vai dar resultado, né? Porque só saber, não, né? Só saber os mandamentos não vai resolver, mas vivê-los, guardar, vai ser uma bênção na nossa vida. Eu não sei, irmãos, a gente vive um mundo tão difícil, né? Tão ruim. Se a gente olhar para o mundo, para a realidade da sociedade, das cidades inchadas. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, assim, que lá em São Paulo, a média de horas que se perde no trânsito, 3 horas por dia, o paulista perde no trânsito lá na capital, para ir e voltar do trabalho. Qualidade de vida terrível nesse sentido. Isso tem, né? E tantas tristezas, tanta dificuldade financeira, países com pobreza, a maldade tem aumentado muito. Então, às vezes, se a gente não focar em Deus, em Cristo, nas coisas do Senhor, nem a gente vai querer viver vida longa. Conheço muitos crentes que já vivem falando, Senhor, queria tanto ir para o Senhor, queria tanto que Jesus voltasse, queria tanto que a trombeta tocasse, porque a gente vai vendo que, né, tem coisas boas na vida, mas se a gente guardar no coração os mandamentos do Senhor. Olha só o que ele diz, verso 3, 4, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. O amor de Deus, o amor uns com os outros, o amor e a fidelidade. A quem, irmãos? Aos mandamentos do Senhor, ao próprio Deus. Não te abandone. Aí olha que expressão que ele usa, prenda-os ao redor do seu pescoço, né? Ao redor do pescoço as mulheres e hoje os homens muitas vezes gostam de colocar uma corrente, alguma coisa para enfeitar, mas ele está dizendo, olha, se enfeite com a fidelidade, com o amor, e aí veja, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Conselhos maravilhosos de Salomão para a nossa vida, irmão, vale para hoje, queridos. Guarda no teu coração os mandamentos. Se você pegar lá o Salmo 139, vai ter textos lindos dizendo assim, tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardar a palavra, os mandamentos, irmãos, que o Senhor ajude que isso seja uma realidade na nossa vida, para que a gente tenha todas essas bênçãos. O amor é o grande mandamento. Então a gente nunca pode esquecer, fazendo o link com o cristianismo, com a vinda de Jesus, que Jesus é a expressão maior do amor do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por Jesus, irmãos. Confessamos Ele como Senhor e Salvador, como aquele que veio trazer esse evangelho da salvação, morrer por nós na cruz do Calvário. Confessamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Glória a Jesus. E ele diz lá, amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. É dessa forma que as pessoas vão conhecer que vocês são discípulos. Então, irmãos, a gente sempre fala, precisamos evangelizar, vamos pregar o evangelho, né? Às vezes mesmo na igreja católica fala de evangelização, evangelizar de novo, mas o evangelho só pode chegar nas pessoas se chegar com amor, com ações práticas, com, né, carinho sincero e atenção àqueles que estão precisando, né? Porque às vezes alguém precisa de uma ajuda financeira, de um alimento, de uma roupa, mas outros precisam de um abraço, outros precisam de uma atenção, que você ore com ele, que você escute o seu choro, que você chore junto. Então o amor tem que ser expresso de várias maneiras e o Espírito Santo vai nos conduzir. Bom,
um segundo conselho aqui, do nosso querido rei, confie no Senhor. Hoje os jovens cantaram, as músicas também se voltaram para esse tema, graças a Deus, confie no Senhor. Irmãos, é um desafio confiar em Deus, porque, poxa vida, na vida a gente às vezes quer confiar na gente, quer confiar nos médicos, quer confiar no dinheiro, há muitas outras coisas que tentam atrair a nossa atenção para a confiança. Não é fácil só confiar em Deus, não é fácil fazer Deus participar da nossa história, é um desafio, e para que isso aconteça, nós precisamos confiar no Senhor. Posso ouvir um amém ou não? Confie no Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmão. Confie nele. Está difícil, confie. Tem uma causa muito difícil, confie. Confie no Senhor. Os homens se decepcionaram, as pessoas se decepcionaram. Você tem muita tristeza no coração por causa de lutas que você passou, mas o teu Deus nunca te abandona. Nunca te abandona. Então, é importante confiar no Senhor. Salomão sabia disso, ele falava: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Deus nos dá capacidade, graças a Deus que a gente pode ter inteligência, tudo isso são atributos que o Senhor coloca na nossa vida para o nosso bem, para exercermos o amor às pessoas, mas nós não podemos confiar no nosso entendimento, na nossa sabedoria. Por isso que é interessante quando a Bíblia fala assim, né? Humilhai-vos perante Deus e Ele te exaltará, né? Perante Deus a gente precisa ter essa coisa de se colocar, Senhor, preciso de Ti, da Tua direção, da Tua presença na minha vida. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. E aí, Salomão vai falando algumas coisas importantes dentro desse confie. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A gente vinha vindo para a igreja e estávamos ali no carro, eu, a Rita, os meninos, né? E também estava a Nath, e a gente estava conversando exatamente sobre uma menina que esteve aqui ontem no Conexão, que estava com uma doença grave, e foi orado por ela inclusive, né? Ela tem uma doença séria, que é assim, um tipo de uma esclerose múltipla piorada, e os jovens oraram por ela, né? E a gente estava conversando e alguém comentou dizendo assim, que ela está vivendo um momento tão difícil, que está difícil dela entender o que Deus está fazendo na vida dela, e como é que Deus pode estar agindo, como é que Deus pode estar presente. É difícil reconhecer o Senhor na nossa vida, irmãos, quando a coisa está difícil, quando a gente perde alguém que a gente ama, que a gente não queria perder, quando vem uma doença e às vezes a gente ora e às vezes não resolve, não cura, é difícil, mas Salomão está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, o Senhor sabe os teus caminhos, Ele está presente, se você convidá-lo para viver com você, Ele estará presente em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deixa eu ouvir um amém da igreja. Obrigado, irmãos. Me ajuda, irmão, por favor, senão é bom ouvir um amém. Verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor. Então, na questão de confiar ao Senhor, irmãos, nós temos que reconhecer o Senhor na nossa vida, nós temos que temer ao Senhor, e isso dará o que, irmãos? Saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha, a gente não quer saúde? A gente está falando sobre saúde aqui, alguém orou sobre isso também, que a ministração venha ministrar cura, mas quando a gente pensa em cura, a gente sempre pensa assim, alguém vai orar por mim, vai impor a mão, ou vai me ungir, e o Senhor vai me curar. A cura de hoje é diferente, irmãos. A cura do corpo e o vigor dos ossos, está nisso aqui. Confia no Senhor, reconhece Ele nos teus caminhos e teme ao Senhor. Se a gente andar nessas coisas, é garantia de saúde de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, temer não é fácil. José temeu a Deus quando fugiu da esposa de Potifar. Ele sabia que se ele se envolvesse com a esposa de Potifar, ele estaria entristecendo o coração de Deus, não sendo fiel a Deus. Ele temeu a Deus quando ele fugiu daquela situação de tentação, de perigo. Barnabé,
temeu a Deus quando vendeu uma propriedade e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Não sabem, na história da igreja primitiva, que houve um movimento de Jerusalém e muita gente se converteu, e as pessoas vendiam seus bens e traziam aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que Barnabé fez isso, e tantos outros fizeram, mas nós sabemos que Ananias e Safira reteram uma parte, dizendo, tudo isso que nós recebemos, e na verdade uma parte eles guardaram, e isso custou-lhes a vida. Então quando a gente teme a Deus, a gente vai temer também nessa questão, de não mentir, de procurar ser sincero, de ser verdadeiro. Acertamos sempre? Não, irmãos, não, de forma nenhuma, mas é um alvo a ser buscado na nossa vida, né? O temor que nos leve sempre a viver a verdade. Não vamos esquecer que a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Então, quem se associa à mentira, não está associado ao Senhor. Então, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego temeram a Deus quando não se prostraram diante da imagem feita por Nabucodonosor. Conhecemos a história, Nabucodonosor fez uma estátua, mandou todo mundo se prostrar quando tocasse lá as trombetas, tal, mas esses homens que serviam a Deus não se prostraram, e foram lançados lá na fornalha acesa, e o Senhor Deus lhes deu grande vitória, e eles temeram. Daniel também temeu o Senhor, a gente sabe dessa história. Então, irmão, temor é importante, né? Levar a sério a Deus e a sua palavra. Verso 9, irmãos, olha lá: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos, as primícias, né, de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com os seus recursos. Honrar é importante, por isso que a gente ensina a igreja sobre os dízimos, sobre as ofertas, e tudo isso que a gente pode devolver para o Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Então uma forma também de honrar o Senhor é com os recursos. Não sou eu que estou falando, irmão, não é invenção da Igreja Batista, é doutrina bíblica já vivida lá por Salomão, e ele está falando para o seu povo: olha, honre ao Senhor com os seus recursos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Então, irmãos, quando Deus quer nos tratar, quando Deus nos disciplina, nós não devemos nos entristecer por causa disso, né? Às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Ele usa o seu jeito, Ele usa os seus métodos, Ele usa situações, mas se em algum momento da tua vida você está vivendo algo que você sente que é o Senhor disciplinando a tua vida, seja de uma forma direta, seja através de uma liderança espiritual, seja através da igreja, não entristeça o seu coração, porque o Senhor te ama. Se Ele não te amasse, Ele não te disciplinava de forma nenhuma. Irmãos, nós temos estudado aqui, como já foi falado aqui pelo Cuestas e os nossos jovens de um modo especial, que a honra é um princípio, faltou um N aqui, desculpa, irmãos, da vida cristã. Então, a honra é muito importante quando a gente honra uma pessoa, quando os filhos honram os pais, quando nós honramos as autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas instituídas por Deus para o governo do nosso país, né? Na época do apóstolo Paulo, haviam servos que se convertiam, e Paulo incentivava lá: honre, obedeçam, se sujeitem aos seus senhores. Então a honra é um princípio maravilhoso, irmãos, quando a gente aprende a honrar, não por obrigação só, né? É meu chefe, eu tenho que honrar. Não, honra porque é uma autoridade sobre a tua vida. Olha, muita coisa mudaria na nossa vida. Eu tenho visto isso na vida do jovem, na vida dos meus filhos, assim, sempre conversando sobre o que estão ouvindo, o que estão aprendendo. A honra é muito importante. Nós lemos lá que honra a Deus com os teus bens, mas Efésios 6:2 diz lá: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, meus amados, isso é importante. Você que é jovem, você que é adolescente, eu não estou vendo muito adolescente aqui hoje, não. Importante honrar. Minha mãe tem 89 anos, e quase todo domingo eu ligo para ela: mãe, Deus abençoe. Às vezes peço a bênção, mãe,
Deus te abençoe, meu filho. Às vezes a gente tem esse costume antigo, né? Que não sei nem se é religioso, não, mas que a gente aprendeu no passado, assim, pedir a bênção. Pedir a bênção para o pai, isso é bem legal. É que hoje mudou muito, né? Fazer o quê? Não tem muito mais essas coisas. Mas alguns ainda mantêm. Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito, obedecendo às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que há têm sido ordenadas pelo Senhor. Então nós temos que honrar, temos que respeitar. Não fale mal dos políticos, não fale mal da presidente, não fale mal. A gente pode até não concordar com tudo que eles fazem, muitas coisas, mas, irmãos, vamos orar para que Deus use para o nosso benefício, para que a gente tenha uma vida tranquila. E quero fechar essa coisa da honra, falando do Rei Eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao Rei Eterno, em umas outras versões fala, ao Rei dos séculos. Aleluia. Ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então glorifique a Deus, irmão. Honre o nome do Senhor. Fazendo o quê? Confiando, fazendo Ele participar da sua vida, honrando com os teus bens, temendo ao Senhor. É isso que a gente sente que é um conselho que Salomão está dando. Então, dentro de confiar no Senhor, nós vimos muitas coisas, e depois você pode ler em casa de novo esse texto, meditar, e Deus vai abençoar a sua vida. 3 e 4 só, fiquem tranquilos. E aqui eu acho que é aquilo que Salomão mais tem prazer de escrever e de colocar a sua experiência com o povo. Busque de Deus a sabedoria. Busque de Deus. Filho meu, busque a sabedoria. Irmãos, eu não creio que Salomão está falando só de uma sabedoria humana. Ele está falando de uma sabedoria divina, da presença de Deus na vida do povo. E, falando em sabedoria, é interessante a gente pesquisar um pouco, né? Porque o sinônimo de sabedoria é sapiência, que vem do grego, que é sofia ou sophos. Desta palavra derivam outras, como por exemplo, filosofia, que seria literalmente amor à sabedoria. Interessante que de vez em quando eu falo mal da filosofia, irmãos, porque eu falo assim, filosofia, a gente fica falando, não serve para nada, a pessoa fica filosofando, pensando nas coisas e tal, mas filosofia significa amor à sabedoria, amor à ciência. Muito bem, sabedoria humana seria a capacidade de ajuda o homem a identificar seus erros e os da sociedade e corrigi-los. Sabedoria divina será provavelmente a capacidade de aprofundar os conhecimentos humanos e elaborar as versões do divino e questões semelhantes. Então, há uma diferença entre sabedoria humana e sabedoria divina. Mas Salomão diz que o homem que encontra a sabedoria é feliz, que obtém um entendimento da parte de Deus. Irmãos, aí a gente fala, mas como é que eu vou buscar a sabedoria de Deus, né? Como é que eu vou buscar a sabedoria? Tiago já dá a resposta para nós. Nós conhecemos bem esse texto que ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e eu pergunto, irmãos, todos nós somos cheios de sabedoria? Não é? A gente precisa de sabedoria. Se você tem falta, e a gente tem que reconhecer que muitas vezes tem falta, peça a Deus. Então Tiago está alinhado com Salomão, falou, olha, peça a Deus, Deus te dá sabedoria para você resolver os problemas do dia a dia, para você sair das situações difíceis, para você ser vitorioso. A sabedoria vem de Deus, que a todos lá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Mas agora é uma coisa interessante, peça porém com fé, sem duvidar. Olha como que a fé é importante até nessa questão de pedir sabedoria para Deus e ter certeza que Deus está conosco e vai nos ajudar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada no vento. Então, irmãos, na nossa caminhada com Deus, a fé é muito importante, a nossa crença no Senhor. Não importa o que está acontecendo, se a luta está muito grande, eu não desisto do meu Deus, eu não desisto da palavra, eu sei em quem tenho crido. Isso é importante para nós.
E a gente conhece tantos textos que falam de momentos tão difíceis, como a oração de Abacuque, por exemplo, e que ele diz, olha, mesmo que tantas coisas ruins estejam acontecendo, eu confiarei no Senhor. Ainda verei o justo vencendo. Irmãos, então, peça a Deus sabedoria. Verso 14, a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e do que o ouro. Prata e ouro, né? O homem busca muito isso, riqueza, né? Mas a sabedoria é mais proveitosa. Se a gente não tiver muito dinheiro, mas tiver sabedoria de Deus, vale mais. Mais preciosa que rubis. Sei lá quem tem rubis, né? É alguma coisa feita de rubi, é bonito, né? Verso 16, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa. De novo, irmãos, vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. A sabedoria de Deus na nossa vida. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Estou usando algumas figuras, né? Como uma árvore que você abraça. Então a sabedoria, se você abraçar a sabedoria, você vai ter todas essas bênçãos. Aí ele começa a falar da sabedoria do Senhor, né? Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Então, irmão, sabedoria para quê? Eu pus algumas coisas aqui para a gente pensar, né? Principalmente no falar. A gente lida com pessoas. O casal, marido e esposa em casa estão sempre conversando. Os pais conversam com os filhos. Nos relacionamentos da igreja, nos discipulados, na vida de trabalho, nós estamos sempre falando. Então, essa sabedoria na hora de falar, não falar direto que vem no nosso coração, ou não falar alguma coisa com uma pessoa quando a gente está com o coração pesado, ou quando a gente está meio irado por uma certa situação, talvez seja a hora de se calar. Sabedoria no falar, na comunicação, isso é muito importante na nossa vida. Veja que diz Provérbios 15, 1, 2, irmãos, sobre a resposta branda, a resposta calma, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. E eu acho, irmãos, que Tiago, interessante Tiago, né? Eu sei que alguns homens da reforma não gostaram muito de Tiago. Mas quando ele fala da língua, lá no capítulo 3, tá certo? Capítulo 3, ele consegue ter um discernimento de Deus sobre o que a língua pode ser, né? Uma coisa tão pequenininha que faz uma floresta incendiar, quando lança uma palavra que vai entristecer alguém. Então é tão fácil, né, irmãos? A gente às vezes não mata a pessoa com revólver ou com faca, mas a gente consegue matar muitos relacionamentos com a palavra sem sabedoria. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós precisamos reavaliar como é que tem sido a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, se a gente tem pedido para o Espírito Santo controlar a nossa boca. É isso que eu quero, irmãos. Todos nós somos sujeitos a errar nessa área ou acertar. Peçamos a Deus sabedoria para falar. Veja que naquela ilustração que nós falamos, né, o sábio teve sabedoria para responder o menino e devolver para ele a resposta. Aliás, Jesus foi totalmente sábio no seu falar. Ele foi mestre em usar as palavras e ensinar as verdades. E Lucas registrou isso dizendo: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, sabedoria para falar, sabedoria para decidir as coisas, nós precisamos de sabedoria do Senhor. Aí está falando de Deus ainda: por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Olha, irmãos, quantas coisas maravilhosas que Salomão está colocando. Trarão vida, de novo, a você e serão um efeito para o seu pescoço. De novo, ele está querendo que você coloque no seu pescoço esse enfeite
da sensatez, do conhecimento, da sabedoria, do equilíbrio. Como é importante isso na nossa vida. E aqui, irmãos, nós vamos lembrar do domínio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Não. Espírito Santo domina a minha vida, domina a minha mente, domina o meu pensamento, domina as minhas palavras. Essa relação com o Espírito Santo, irmãos, é importante. Que se Ele está em nós, e a gente dá abertura, e Ele está agindo, vai fazer uma transformação na nossa vida. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará. Então eu queria falar também sobre a segurança dentro dessa questão, irmãos, da sabedoria de Deus, né? A gente está buscando segurança. Nós cantamos um hino que fala sobre segurança. Estar em Deus, estar em Cristo é segurança para a nossa vida. Quando a Bíblia fala que Deus é a rocha, que Deus é refúgio, que quem habita no esconderijo do Altíssimo está protegido, é uma segurança tremenda. A Bíblia fala que Jesus é pedra angular, quem nele confia nunca será envergonhado. É segurança. Andar com Deus, nós vamos ter segurança. Até o último dia, irmãos, quando a gente estiver aqui, fechar os nossos olhinhos aqui na terra e nossa alma voltar para o Senhor, nosso espírito voltar para Deus, essa segurança de abrir os olhos e ver o Senhor Jesus na eternidade, é uma coisa muito importante. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Quando se deitar, que diz o texto, irmãos? Leia comigo aqui. Quando se deitar, não terá medo. O seu sono será tranquilo, será suave. Bom, não estou dizendo que a gente não pode ter algumas doenças, irmãos, que leve até a gente que é crente a ter dificuldade de dormir. Há pessoas crentes que têm dificuldade de dormir, né? Não quero que ninguém se sinta constrangido se tem dificuldade de dormir. Mas Salomão está dizendo aqui, que quando a gente busca essa sabedoria, e nós vamos encontrar o equilíbrio, haverá segurança no nosso coração, e a gente vai deitar, não vai ter medo, e vai dormir. Quem consegue dormir no escuro, levanta a mão aqui. Tem gente que tem que acender a luz, uma luz acesa, uma luz do guarda. A luz é para o dia, irmãos, a noite é escuro. Deita tranquilo lá, fecha os olhos, vai só acordar o dia seguinte, é uma bênção. Nem sempre acontece, né? Mas o Senhor está trazendo segurança para o teu coração. Confia nele, irmão. Tem luta, tem dificuldade, às vezes o inimigo está querendo, ao redor, querendo perturbar, faz uma oração, repreende. Estou sentindo umas coisas diferentes aqui em casa, faz oração em nome de Jesus, manda embora esse negócio. Segurança no Senhor. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que o Senhor seja a minha segurança todos os dias da minha vida, e o impedirá de cair em armadilha, guardará os teus pés de serem presos, numa outra versão. Quem quer que o Senhor seja a sua segurança, diga amém. Para terminar, faça o bem ao seu próximo. Faça o bem ao seu próximo. Quanto lhe for possível, esquece essa parte, irmãos, que senão tem gente que vai ficar só nesse aqui. Não deu. Não foi possível. Esquece um pouco esse negócio aqui. Sempre é possível ajudar o outro. Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Fazer o bem, irmãos, fazer o bem está no coração de Deus, fazer o bem está no coração do Senhor Jesus, fazer o bem está no coração daquele que foi salvo, regenerado, fazer o bem. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então é tão interessante pensar nisso, que quem mora em casa ainda tem chance disso, né? Porque as pessoas batem na casa, né? Eu me lembro, quando o missionário Score ainda era vivo, morava aqui, ele tinha lá os visitantes dele, o pessoal batia para pegar cafezinho, pãozinho, todo dia à tarde alguém ia lá, sabia que ali tinha um lugar para ter uma comidinha. Mas hoje, irmãos, quem mora em apartamento que nem eu, mal a gente vê os vizinhos, né? Quando eu morava no 7º andar, até que tinha uma vizinha que pedia sempre um ovinho, lá uma farinha, né? A gente dava, depois ela devolvia lá. Mas quem mora em condomínio, ninguém mais se preocupa com isso, irmão.
mais se preocupa com isso. Mas nós temos que ajudar os outros, né? Então, essa viagem missionária, por exemplo, nem todo mundo vai poder ir. Assim, fisicamente, estar lá, é bem longe, mas nossos jovens vão, ou outros irmãos vão, quem sabe 10, 15, 20 pessoas. A ideia é ficar lá 4 dias e construir o alicerce de uma casa nova para o pastor que mora lá. Posso ouvir um amém ou não? Entendeu? E ajudar o próximo. É uma coisa que vai ser legal isso aí. Nós precisamos levantar um dinheiro aqui, ofertas, ajuda missionária, e há uma previsão aqui, os nossos jovens precisam levantar pelo menos 10 mil reais para que essa viagem funcione. Então, se você não vai, já começa a guardar no seu coração, quanto que eu vou dar para ajudar nessa campanha missionária. Então, irmãos, nós não podemos ficar parado, só dando uma cesta base. Graças a Deus, o nosso pessoal vai lá no hospital evangélico fazer aquele trabalho que tem sido bonito, mas nós precisamos fazer mais. Mas individualmente, podendo ajudar, ajude os outros, isso é importante. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não planeje o mal. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal. Gálatas 6, de 9 a 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos amados, na nossa ceia do próximo mês, nós vamos estar falando do hospital evangélico, nós vamos levantar uma oferta para o hospital evangélico, para ajudar a pintar o hospital evangélico. Todas as denominações que são mantenedoras estão sendo desafiados para isso. Então eu quero que você ore sobre isso, também é uma oportunidade de você fazer algo especial. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor, sabia que tem maldição do Senhor, irmão? Está escrito aqui, eu li na Bíblia. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Do justo, do que guarda no coração os mandamentos, do que confia em Deus, né? De quem honra o Senhor com seus bens e assim por diante. Ele zomba dos zombadores e concede graça aos humildes. A honra é a herança do sábio. Olha aí, pessoal, vocês têm trabalhado tanto em honra. A honra é a herança dos sábios. Irmãos, lá no Japão, a pessoa idosa é respeitada, certo? Por causa da cultura. Viveu, tem experiência, tem respeito na sociedade. Nós temos que respeitar, sem dúvida, a todas as pessoas na nossa sociedade. E a gente recebe honra quando a gente busca essa sabedoria do Senhor. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Concluindo, irmãos, a nossa mensagem, 8:30, ali na pinta, diz assim. Primeiro, Salomão nos aconselha a guardar no coração os mandamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2, ele nos aconselha a confiar em Deus, reconhecer, temer e honrar a Deus. Reconhecer nos nossos caminhos, temer o Senhor e não fazer o mal aos outros, e honrar com os nossos bens também. Salomão aprendeu que a sabedoria de Deus fará diferença em nossa vida, e ele aconselha a gente buscar de Deus essa sabedoria. Por fim, fazer o bem ao próximo está no coração de Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmão, vamos orar. Eu peço a Deus que você seja abençoado nessa palavra. E, lição de casa, ler o capítulo 3 de Provérbios, meditar nele, deixar Deus trabalhar isso na sua vida. A mensagem está clara aqui, depois ela vai lá para o site, você pode rever, recordar, em nome do Senhor Jesus. Se der, a gente põe também o texto aqui, Beto, esse texto aqui, esse esboço, e o pessoal pode depois estudar em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, irmão. Vou pôr no meu coração. Põe a mão no teu coração, se você puder. Pai, nós queremos louvar, engrandecer, exaltar e bendizer o teu nome, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa alegria. O Senhor é a rocha da nossa vida. Em Ti nós podemos descansar, em Ti nós podemos confiar. Senhor, nós sabemos que todas as Tuas promessas são verdades,
Todos os teus caminhos são justos, Pai, e no Senhor não há sombra de variação. O Senhor é um Deus todo-poderoso e maravilhoso. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Queremos ser um povo sábio, Pai, um povo que tem entendimento do céu na nossa vida, através da tua santa e bendita palavra. Nos abençoa no ensino da tua palavra, Pai, para que haja mudança nas nossas vidas. Queremos ser um povo sábio no falar, Pai amado, em que a nossa palavra seja branda, seja abençoadora, seja equilibrada, Pai. Queremos ser um povo que confia no Senhor, que deita à noite, pode descansar tranquilo, porque a nossa alma descansa em Ti, Senhor. Nos abençoa, Pai amado, e nos perdoa quando em algum momento, Senhor, deixamos de confiar, deixamos de acreditar que isso pode acontecer na nossa vida. Pai, abençoa a Tua igreja, ó Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, a guardar a Tua palavra no nosso coração e nos abençoa. Que nessa semana, Pai, possamos pôr em prática o que ouvimos, que nessa semana possamos nos alegrar na Tua presença, continuar Te buscando com sinceridade, Pai. Assim, fica conosco, abençoa os irmãos no trabalho, abençoa os irmãos que vão ter desafios profissionais. Senhor, dá a eles sabedoria. Quem vai viajar, guarda, Senhor Deus. E esse final de semana que vem, Pai, apesar de haver o feriado, dá-nos um final de semana abençoado, com a presença do Teu servo, que vai ministrar a Tua palavra no nosso meio. Senhor, nós Te louvamos, a Ti damos honra, glória e louvor para todos sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, irmãos, sejam com todos, agora e sempre. Amém e amém. Se alguém precisar de alguma oração, de alguma unção, procura a gente no final do culto, a gente vai estar abençoando você, ou procura algum irmão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Boa semana a todos.